pergunta que as pessoas me fazem: por que que a vinheta de abertura das séries andam tão longa, pastor? Para dar tempo das crianças saírem, gente. Só por isso, entendeu? Antes era uma vinhetinha de 10 segundinhos, 5 segundinhos, porque era só uma introdução para ficar na internet, né? Agora, com as crianças saem, a gente precisa de um tempinho para abrir a porta, elas saírem e tal, por isso, tá bom? Nós estamos nessa série falando sobre mais que sentimentos, a motivação para a gente estudar temas que se envolvem com isso é justamente lidar um pouco com o tempo no qual nós vivemos, esse tempo pós-moderno que a gente chama, aonde talvez a necessidade humana esteja sobrepondo de muitas maneiras, aliás, a vontade humana esteja sobrepondo de muitas maneiras as verdadeiras necessidades. E isso eu não estou falando da igreja só, eu estou falando em todas as áreas. Já vista, por exemplo, algumas situações que nós vivemos com a educação de crianças. Já não é de hoje que vários terapeutas, especialistas em educação infantil, vão dizer que os pais hoje se preocupam mais com a vontade dos seus filhos do que com a verdadeira necessidade deles. E aí a gente começa a receber nas escolas crianças que vêm totalmente acostumadas com um mundo encantado, aonde todo mundo diz sim, aonde todas as vontades delas são feitas, aonde ela pode dormir a hora que ela quiser, onde ela pode comer o que quiser, a hora que quiser. E quando você tem um monte de crianças, aonde eles precisam respeitar o horário, o sinal, a hora de ficar quieto, a hora de copiar coisa da lousa, a hora de ir para o intervalo, e lá no intervalo comer o lanche que é igual para todo mundo, a gente tem um problema, porque as crianças não sabem mais se socializar. A vontade sobrepondo a verdadeira necessidade. Na igreja não é diferente. Aliás, até para antes de falar de igreja, eu estava lembrando de um caso que tem a ver, por exemplo, com o mercado de trabalho. Né? Uma conhecida estava relatando, por exemplo, uma estagiária que estava trabalhando lá na empresa com elas. A estagiária vem e, a princípio, o estagiário vai para aprender a trabalhar e às vezes na esperança de conseguir ser, né, contratado e ficar na empresa. E aí a estagiária, ela tinha uma condição específica, ela levava marmita, almoçava lá na empresa, normal. Acontece com todo mundo, quem nunca comeu em bandejão, não levou marmita, né? Aquela marmita com arroz, feijão e o ovo, né? Em cima, assim. É muito comum a gente fazer isso. Comi de marmita durante muito tempo. Até hoje, ainda de vez em quando tem que levar marmita para o trabalho. Mas ela estava lá e ela, nessa coisa de levar marmita, era a única pessoa que almoçava lá no escritório. Ela comia uma parte da marmita dela e colocava no lixinho, né? Acontece que a faxineira recolhia o lixo poucas vezes na semana e não todo dia. Então a comida azedava e ficava lá na copa, aquele cheiro de comida azeda. E então foram conversar com ela, olha, né, sim, em vez de você jogar, né, tem como você embalar e colocar em outro lixo, ou recolher o lixo e colocar o lixo. E a estagiária que foi contratada para fazer estágio, aprender a trabalhar e crescer profissionalmente, disse: eu não fui contratada para isso. E eu fico me lembrando quanto de chão que eu limpei nos meus primeiros empregos ali no Rosinelli, no centro, ali, quando na Export, lembra da rua Export, quando tinha? Acho que ainda tem, né? Agora é uma loja menor, tinha uma loja grandona, né? Foi meu primeiro emprego em Santa Bárbara e limpava aquele chão do escritório lá, e eu fui contratado para ser digitador, uma profissão que não existe mais, na época existia. Limpava chão. Hoje, a pessoa fazer estágio, ela quer escolher, às vezes já quer fazer estágio na área de gerência já, né? Já quer ser chefe, se puder, porque em casa é chefe, em casa manda em todo mundo. Aí chega no lugar onde ela vai obedecer ordem e não gosta. Está invertida as coisas. Hoje, os sentimentos, quando a gente fala de igreja,
está se sobrepondo a muitas outras coisas, porque como eu me sinto é importante. E deixa eu repetir uma frase que o reverendo Tim Keller dizia: o evangelho não existe para te agradar. Ele existe para te desafiar. Ele te mostra, ele te traz uma mensagem de graça. Ele te traz uma mensagem que mostra o quanto Deus te ama, mas lembra da onde você saiu. Lembra da sua história de pecado. E agora, com essa verdade em nossas mãos, o desafio é: como eu vou viver a minha vida? E isso, além dos sentimentos, muito além da maneira como você pode se sentir, muito além daquilo que te agrada ou não te agrada, muito além daquilo que você talvez considere o melhor. Não. Deus não existe para fazer as nossas vontades e o Evangelho não existe para que a gente se sinta bem. Deus é soberano e é a vontade dele que prevalece. E o Evangelho, antes de nos dar uma boa notícia, nos dá uma péssima notícia. Vocês são pecadores. A boa notícia é: Cristo pagou o preço do seu pecado. Mas vocês são pecadores, lembre-se disso. Nessa linha, hoje nós vamos falar sobre essa questão do sentimento, e a gente começou essa série falando sobre mais que sentimentos para a gente ser obediente. Semana passada a gente falou sobre mais que sentimento para amar, e hoje nós vamos falar sobre mais que sentimento para eu crescer em Cristo Jesus. Sim, o crescimento espiritual faz parte da vida de todos aqueles que se dizem discípulo de Jesus. Não existe discípulo de Jesus que não cresce. Assim como não existe criança que fica eternamente criança. Ela pode ser criança, mas ela vai ter que crescer. Tem que crescer. Se não crescer, está doente. Se não crescer, a gente leva no médico, leva no pediatra. Está acontecendo com meu filho, não cresce. Precisa crescer, tem que desenvolver, ganhar peso, a altura, os ossos crescem, fica adolescente, fica chato pra caramba quando é adolescente, mas vai crescer, depois vai ficar maduro, vai começar a querer fazer faculdade, vai trabalhar, depois vai namorar. A mãe não vai gostar da namorada dele, mas vai namorar. No caso dos meninos, das meninas, o contrário. O pai não vai gostar dos namorados. Depois vai considerar outro filho, praticamente, né? Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho um filhão de... Quantos anos tem o Zé, mano? 23? 24 anos. Um filhão de 24 anos. Mas vai crescer, tem que crescer. Se não cresce, a gente estranha. Mas na igreja, a gente não se importa às vezes? Deveria, porque o apóstolo Paulo se importava. Ele queria que as pessoas crescessem em Cristo. E a gente vai para isso, ler uma carta do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, de 6 até o 15. Existem várias divisões possíveis para esses trechos de Colossenses 2. Alguns comentaristas começam a divisão lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, e vão até o 14, outros vão de 1 até o 7, depois segue do 8 até o 18, 19. Eu escolhi uma divisão que é a sugerida pela NVI, mas que, na minha ideia, ela vai contemplar tudo que eu queria falar para vocês hoje. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, tinha uma preocupação com a igreja de Colossos. Uma delas era o crescimento, o como essas pessoas se desenvolviam em Cristo. E bem nesse capítulo 2 que a gente está falando, ele vai lembrá-los de algumas verdades e lembrá-los de alguns perigos. E é isso que a gente vai falar, então. Portanto, ele está vindo já de uma temática, assim como vocês receberam Cristo Jesus, e isso é algo que ele está afirmando. O apóstolo Paulo não está questionando a igreja, o apóstolo Paulo não está colocando isso numa condição. Vocês receberam Cristo Jesus, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Fui rápido demais. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam também essa plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ordenanças que nos era contrária ou ordenanças que eram contrárias a nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, os poderes e autoridades, na cruz. Essa é a carta do apóstolo Paulo, um trecho só, que eu quero falar então sobre mais que sentimentos para crescer em Jesus Cristo. Mas eu queria ler um comentário do Wiersbe. Eu gosto desse comentário aqui, porque ele faz uma introdução sobre esse mesmo trecho aí, muito interessante. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo está preocupado com alguns perigos e alguns conceitos que estão, de alguma forma, atrapalhando o crescimento da igreja? Uma das coisas que o apóstolo Paulo está trazendo aqui são os perigos dessas filosofias, das filosofias vãs, dos princípios elementares deste mundo. E aí o Wiersbe ele vai fazer o seguinte comentário: lembro-me de um pastor que estava preocupado com alguns estabelecimentos de reputação duvidosa que haviam se instalado perto de uma escola. Bom, esse período do Wiersbe é pelo menos um século atrás, onde você não tinha todo esse cuidado urbano que existe hoje. Hoje, quando você vai criar um estabelecimento, vai abrir um cinema, abrir um shopping, abrir um botequinho de esquina que seja, você tem que respeitar aí alguns princípios de urbanismo. Nessa época, não. Então, ele estava questionando, o pastor estava questionando lá algumas coisas, alguns estabelecimentos. Seus protestos acabaram levando o problema para a justiça. E o advogado de defesa esforçou-se ao máximo para envergonhar o ministro do Evangelho. Não foi para a justiça, foi para o tribunal, o advogado de defesa começou a falar um monte para tentar envergonhar o pastor. E aí ele disse assim: não é verdade que o senhor é pastor? Perguntou o advogado. E o pastor não é alguém que cuida das ovelhas? E o pastor concordou com a definição. E sendo assim, por que o senhor não está cuidando então das suas ovelhas? Né? E ele tentou colocar ali aqueles estabelecimentos e tudo estava acontecendo como se fosse um cuidado pastoral também. Era o conceito de paróquia, né? O pastor ele cuida do seu bairro, mais ou menos assim. E então o pastor respondeu: porque hoje eu estou lutando contra os lobos. Respondeu ele sem hesitar. Uma excelente resposta. E aí o Wiersbe continua falando sobre o cuidado de Paulo. O que Paulo está fazendo quando ele escreve essa carta, além de cuidar das ovelhas, ele está lutando contra os lobos. Ele está trazendo aqui alguns detalhes que de alguma forma atrapalhavam a sua igreja. E era preciso falar sobre esses assuntos. E o apóstolo Paulo não perde tempo. Ele convida a sua igreja a essa reflexão. Mas quando ele convida a essa reflexão, ele faz uma afirmação que ela é importante e é uma afirmação sobre qual baseia tudo que nós vamos falar. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Guarda isso. Vocês receberam Cristo. Não há dúvida.
Isso não está em questão. O que nós vamos conversar hoje não questiona se você tem ou não Cristo na sua vida. Não questiona se você tem ou não Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele não está questionando se são crentes fiéis ou se não são. Não está questionando se eles são de Deus ou não são de Deus. Ele está simplesmente escrevendo para a igreja e afirmando: vocês são de Cristo Jesus. E tudo o que eu vou falar se baseia nessa premissa, assim como tudo o que Paulo falou se baseou nessa mesma premissa. Vocês são de Cristo Jesus. E então ele vai desenvolver um pouquinho disso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Por isso, o que nós estamos falando hoje é algo que o apóstolo Paulo desafia essa igreja. Ele não queria que os crentes da igreja de Colossos continuassem os mesmos. Era preciso ter maturidade, era preciso desenvolver a fé. E por isso ele vai dizer para eles: continuem a viver nele. Em outras palavras, o viver é se desenvolver, é crescer. Crescer em maturidade, como em outros textos o apóstolo Paulo vai cobrar a sua igreja. Em outros textos, o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, quando vocês chegaram, a gente dava até para vocês um alimento mais líquido, mais fácil de ser digerido. Mas crescendo, se desenvolvendo, é preciso consumir algo mais sólido. É preciso mudar a dieta, é preciso... por quê? Porque tem que crescer, não dá para viver a vida toda tomando leite. Tem que se desenvolver, e o convite do apóstolo Paulo é: cresçam, cresçam, continue crescendo. E ele vai trazer algumas figuras para a gente entender isso e como a gente faz para crescer. E talvez essa seja a sua pergunta: pastor, eu já sou crente, eu já vou numa igreja, estou aí há 50 anos na igreja, 20 anos, 10 anos na igreja, e o senhor está falando para eu crescer? Sim, eu estou falando. Porque não importa quanto tempo você tem, se você não faz as coisas que te fazem crescer, você continua minguando. Essa é a verdade. Dê a dieta errada para uma criança. Dê o tratamento errado para alguém que saiu de um pós-operatório. Não cuide da dieta física de uma planta. Você tem que aguar, regar, colocar adubo. Todas as coisas definham se não se alimentam adequadamente. Por cristão não é diferente, queridos. E isso tem que ir além do que você sente. Não dá para você depender do seu sentimento para crescer espiritualmente. Principalmente desses detalhes que o apóstolo Paulo vai trazer. Olha como não é sentimento. Ele traz a figura de estar enraizado e edificado. São duas figuras que, na verdade, estão falando da mesma coisa. Ele traz uma figura da botânica e uma figura da arquitetura. Ok? As duas coisas para falar a respeito da mesma ideia, mas apesar de ser distintas nas suas formas, porque enraizado, como ele quer trazer, é como criando raiz, como trazendo nutriente, como se alimentando, como absorvendo energia. E o edificado, como tendo algo como base, um alicerce, uma base firme, uma base sólida. Eu e a Patrícia, a gente foi fazer uma visita na obra ali dos prédios, ali em frente ao Parque dos Ipês, e a gente estava caminhando lá com um grupo e o engenheiro da obra que estava falando estava dizendo para a gente: embaixo de toda essa área que vocês estão vendo, existe uma pedra gigantesca que a gente consegue ver por instrumentos que analisam a geologia do lugar, e lá embaixo, não sei quantos metros de profundidade, existe uma rocha enorme, que pega toda a região ali do Parque dos Ipês. E o que eles fizeram? Fizeram brocas que foram até a superfície daquela rocha e colocaram aqueles prédios que estão sendo construídos, todos eles com um pilar embaixo em cima daquelas rochas. Entre o prédio e a rocha tem um pilarzão
de concreto feito lá específico para isso, que segura aqueles prédios, para dizer para a gente, esses prédios estão firmados sobre um alicerce gigantesco, enorme, que não tem como afundar. Pode vir um terremoto que isso aqui não afunda. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é o alicerce? Em que temos de estar enraizados? E aqui ele traz a figura direta de Cristo. Ou seja, o seu alimento para crescer tem que ser a pessoa de Cristo Jesus. A verdade. Segundo João, a verdade é Cristo, é a palavra. Esse é o alimento. Não dá para crescer e me alimentar de coisas inapropriadas para o meu crescimento. É preciso crescer absorvendo nutrientes de Cristo. E isso está na sua palavra. Isso está na profecia. O ministério profético da igreja acontece aqui. Púlpito. Agora vocês estão sendo alimentados. Acontece nos movimentos que nós temos na igreja, de ensino. E já já o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enraizados principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Não significa que você não pode ler outra coisa. Claro que você pode. Ah, pastor, eu gosto muito de ler C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. É maravilhoso as Crônicas de Nárnia, ainda mais se você entende que C.S. Lewis era cristão e consegue fazer as pontes cristocêntricas das ideias que ele trabalha em Nárnia. Mas mesmo que seja outra coisa, eu gosto de ler Conto da Carochinha, eu gosto de ler Dan Brown, eu gosto de ler, sei lá, assistir filme dos Vingadores. Não tem problema, querido. A gente, às vezes, come arroz e feijão, bife e batata frita, e de vez em quando a gente come McDonald's. Não tem problema. O problema é você viver de McDonald's. O problema é você viver de pudim. O problema é você viver só daquilo que é gostoso. E aqui entra um recado para os pais. Pais queridos, se você perguntar para o seu filho, seja honesto comigo. Seu filho criança, adolescente, até marmanjão. Você prefere comer arroz, feijão, bife e batata frita ou você prefere um Big Mac? O que ele vai dizer? Big Mac. Na segunda-feira, só segunda-feira, Big Mac. Na terça-feira, pergunta de novo para ele. O que ele vai querer? E na quarta, se você perguntar de novo? E na quinta, e na sexta, e a mesma coisa, se você perguntar para o seu filho domingo, 9 horas da manhã, se ele quer ir para a escola dominical, ou se ele prefere ficar dormindo até mais tarde, ele vai preferir dormir até mais tarde. E aí, tem pai que vem falar para mim, com a maior cara de pau, que não trouxe o filho para a escola, porque meu filho estava cansado, ele queria dormir. Eu tá dando Big Mac para a criança, não vai crescer nunca. Adolescente, jovem. Se não está enraizado, não está absorvendo o nutriente correto, não vai crescer. E a outra figura, aonde está edificado? Qual é a base desse crescimento? Tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. É nela que nós crescemos. Não crescemos na vontade humana, não crescemos no desejo humano, não crescemos na palavra de um pastor, não crescemos em cima de uma ideia filosófica, não crescemos em cima de uma religião, crescemos sob a pessoa de Cristo Jesus e nela apenas. Ele é a nossa base. E qualquer um que crie qualquer outro sistema para você que não seja a pessoa de Cristo Jesus, foge dessa pessoa. Porque é uma graça barata, inviável, que não serve para você. A graça que vem por meio de Cristo Jesus custou alto, custou a vida dele. E é por isso que estamos baseados nele apenas. Mas o apóstolo Paulo vai trazer essa figura para crescermos, estarmos enraizados, edificados,
E aqui ele traz a pessoa de Cristo, então. Enraizados e edificados na pessoa de Cristo. E ele traz também a ideia de firmados na fé, ok? Mas o firmados na fé, e é óbvio que a fé é em Cristo Jesus, mas como é que a gente se firma na fé? Como? Como eu firmo na fé? Há uma pessoa que fala para Cristo Jesus. Jesus fala, tenha fé. E ele fala, me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. E a Bíblia nos ensina. Você tem fé? Falta fé? Às vezes. A gente precisa primeiro determinar a fé, ok? Vamos diferenciar crendice urbana, religiosa, evangeliquez, de fé. Fé bíblica, ok? Pastor, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Meu amigo, só fé não vai resolver seu problema, não. Se você não estudar, pode ter a fé que for que você não vai passar. Só se você tiver fé que todas as respostas A serão certas e por um acaso o pessoal do vestibular colocar todas as A certas, vai passar, mas eu diria que não foi só fé, foi só uma grande coincidência, só isso. Eu tenho fé que eu vou melhorar o meu emprego. Meu, se você não estudar, não se esforçar, não fizer uma boa pós, não correr atrás de qualificação, não vai cair do céu um bom emprego para você. Isso não é fé, isso é crendice. Não tem nada a ver com fé isso. Fé que as coisas vão dar certo é um desejo pessoal. Não passa disso. É um desejo pessoal. Fé que o apóstolo Paulo está dizendo é fé de que, apesar de eu ser pecador, apesar de ser quem eu sou, apesar de eu não merecer, Deus me amou e fez o que era necessário para eu ser salvo. E aquilo que ele fez para eu ser salvo é suficiente para minha salvação. E não há nada que eu possa fazer para completar, para melhorar ou para rearranjar aquilo que Cristo já fez para mim, porque aquilo que ele fez está feito. É completo, é finito, é acabado e pronto. É graça. Porque existe gente que tem fé na salvação, mas acha que se não cumprir alguns protocolos religiosos, não será salvo. E isso é falta de fé. Você crê que Cristo Jesus te salvou? Aliás, a pergunta que Filipe faz para aquele tesoureiro da rainha de Candace que está no caminho, na estrada deserta, e Filipe vai até lá porque o Espírito Santo manda. Então Filipe explica as escrituras para ele. E ele diz: eu creio que Jesus é o meu Salvador. Era nisso que ele cria. Eu não consigo me salvar, ele me salvou, e aquilo que ele fez por mim foi suficiente. Não depende de mim. Não depende de eu fazer algo, não depende de eu fazer uma reza brava, não depende. É Cristo, ele me salvou. Essa fé, firmados nessa fé, de que ele me salvou. E não sou eu. Eu não faço nada. Eu sou alvo dessa graça. E o apóstolo Paulo vai dizer então: firmados na fé, como foram ensinados. O ensino faz parte do nosso crescimento em fé. Se você não estuda as escrituras sagradas, se você não estuda os princípios da nossa fé, se você não estuda as doutrinas, se você não conhece os livros bíblicos, seus autores, as histórias relatadas, se você não lê a Bíblia, você não desenvolve fé. Há um princípio que parte do Espírito Santo em nós, fé salvadora, mas a gente é criança e está consumindo leitinho, segundo o apóstolo Paulo.
E agora Ele está nos convidando a crescer em Cristo. E se você quer parar de tomar leitinho e começar a crescer, comece a consumir um alimento mais sólido. Como? Estudando. O mais curioso é que, ao contrário da nossa humanidade, em que a gente começa, quando criança, algum tipo de alimento e aí a gente vai crescendo, é que a gente, quando está num nível de idade, chegou nos 4 anos de idade, agora você não come mais papinha. Come porque gosta, né? Assim, tem alguns que gostam de papinha, papinha é gostoso, aquelas papinhas que vem no supermercado, você põe um pouco de salzinho, porque é sonso aquilo, né? Aí você mexe e come, é gostoso, né? Comer de vez em quando, mas só para matar a saudade daqueles que comiam papinha. Mas você não come mais papinha, certo? Já está, né, mordendo um frango, já está comendo, né? Dá para comer uma picanha de vez em quando, já está saboreando outro tipo de comida, tudo bem? Ah, e a criança que está nos 4 anos, se ela parar de comer, ela não vai voltar a ter 2 anos. Não é certo? Mas na nossa espiritualidade, infelizmente, não é a mesma coisa. Quando a gente para de estudar, a impressão que eu tenho é de que as pessoas começam a regredir na sua espiritualidade ao ponto de voltarem a ser crianças. A gente ouve, às vezes, cada absurdo de pessoas que deveriam ser maduros na fé, que eu confesso que eu não sei de onde sai. E falando de espiritualidade, falando de verdades bíblicas e de experiência religiosa, no bom sentido da experiência religiosa, chegam a ser infantis. E aí você para pensar, onde estava essa pessoa nos estudos bíblicos? Eu não vejo ela faz um século. Onde estavam essas pessoas nas reuniões de escola dominical? Não vejo faz um bom tempão. Por onde anda o período de instrução dela? Onde ela está estudando? Com quem ela está estudando? Como ela está estudando a palavra de Deus? Provavelmente não está. E a minha observação, a minha percepção, é de que quando a gente para de se envolver com o ensino bíblico, a gente volta a ser criança, volta a ser imaturo, volta a reagir como a gente era no início da nossa fé. Como Paulo o orienta, volta a estudar, querido. Volta a estudar a Bíblia. Não perca a oportunidade. A Bíblia é riquíssima. Esse livro o meu até veio parar aqui atrás. Esse livro é maravilhoso. Ele não se esgota. Ele não se esgota. Você está trocando um momento de um bom alimento, que alimenta a nossa fé, pelo quê? Não vai crescer. Eu sinto muito. Vai passar os anos e você vai continuar tomando leitinho. Ensino. O apóstolo Paulo ainda nos convidando a crescer, lembra de sermos gratos. Trocamos os bancos por cadeiras. Gratidão, que bom. Temos um templo, gratidão, que bom. Caiu a nossa internet, gratidão. Ainda estamos gravando culto e amanhã vamos postar para quem não pôde acompanhar hoje. Gratidão. Seja grato. Experimente a gratidão. Experimente ver a ação divina em todas as coisas. Experimente enxergar a ação de Deus em todas as coisas. Senão a gente só vai enxergar problema nesse mundo. Eu estava vendo o Ariano Suassuna dando uma entrevista falando, ele andou dando muitos podcasts, e ele estava falando a respeito de crer em Deus. E ele falava que eu creio em Deus. Eu creio em Deus porque este mundo é muito ruim. Esse mundo tem muita coisa ruim. E eu preciso de um foco positivo nessa história que a gente vive. Porque se não existir Deus, não tem nem por que viver, ele fala. Se não existe Deus, então que venha a morte logo, porque então não vale a pena.
Mas existe Deus e eu creio nisso. Por isso que a gratidão, ela não faz parte de nenhum exercício. Ela é a simples consequência de quem está crescendo em Cristo Jesus. Quantas vezes você vê gente que reclama demais? Quando você vê gente que não consegue ver uma coisa boa, né? Que tem olho podre, né? Olho podre. Olha as cadeiras, vai ver alguma coisa ruim aqui. Estava brincando hoje cedo, a gente ia fazer um bolão para ver qual ia ser a primeira pessoa que ia reclamar das cadeiras, né? O bolão está aberto, pode se inscrever, tá? A gente já... Mas vai ter alguém que não vai ser grato, vai reclamar. E sempre vai ter alguém que reclama. Por quê? Porque essas pessoas não crescem. Não crescem. E não adianta. Nunca vão ter gratidão. Falta ser enraizado, edificado em Cristo. Falta se alimentar de bons ensinos. Falta experimentar uma vida grata, que é uma consequência. Por isso, cresçam em Cristo, enraizados, edificados, tendo como base Cristo Jesus, firmados na fé, de que maneira? Se desenvolvendo na instrução. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, ouvir da mensagem, ouvir da verdade. Esse apóstolo Paulo dizendo em Romanos, mas na mesma ideia, é se instruindo que desenvolvemos a nossa fé e exercendo gratidão, que acontece também em comunidade. Como igrejas precisamos ser gratos. E como eu sou grato por todos aqueles que vieram hoje cedo para ajudar a descer aquele monte de banco. Descemos, foram 30 bancos, foi isso, Vitor? 30? 28 aqui, mais 4 lá em cima, 32, né? Descemos 32 bancos. Tá? E se você chegar lá no salão social, e quando você vê o salão social, vai ter uma pilha de banco lá, não reclame, seja grato, porque a gente tem um espaço para guardar esses bancos até quinta-feira, quando esses bancos forem levados lá para a Missão Kaiowá, onde eles vão abençoar uma comunidade que está lá, que não tem banco. O pastor Sérgio Paulo estava me contando, e na tribo onde os nossos bancos vão estar, as pessoas, quando vão indo lá para o lugar de congregação, lugar de reunião, eles já vão catando na mata, no mato, ali na região, pedra, toco, caco, que eles levam para eles colocar no chão, para eles se sentarem sobre. E é assim que eles sentam para acompanhar o culto. E graças aos nossos bancos, a troca dessas cadeiras, esses bancos estão indo para lá, para a Missão Kaiowá. E quem sabe no próximo, daqui uma semana ou duas, porque vai para São Paulo, de São Paulo um outro transporte vai levar para lá, eles vão poder ter a primeira reunião deles sentados em bancos, depois de tanto tempo. Seja grato. Eles serão gratos, com certeza. Gratos, que bom que uma igreja lá em Santa Bárbara do Oeste, que eles nem fazem ideia de onde é, trocaram bancos por cadeiras e doaram esses bancos para a gente. Esses bancos vão estar lá abençoando aquelas vidas. Bom, vocês receberam Cristo. Essa é a premissa. Então tenham cuidado. Já que vocês receberam Cristo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Eu sou apaixonado pela escrita de Lucas. E Lucas conviveu muito com Paulo. E não é à toa que o apóstolo Paulo tem o jeitão de Lucas de escrever. Os silogismos, a forma lógica como ele monta os seus textos, é uma delícia estudar os textos do apóstolo Paulo, de Lucas. Eu gosto demais. É muito interessante como a lógica é bem construída. Então a gente volta lá para o tópico. Vocês receberam Cristo, então tenham cuidado. Sejam livres. Viva a liberdade, ninguém os escravize. Nós temos talvez uma memória histórica do que é escravidão. Nós não sabemos o que é escravidão. Nenhum de nós foi escravo, a gente não viveu isso. Nós temos uma memória triste brasileira de um tempo que houve escravidão no Brasil, um tempo que pessoas foram feitas escravos, mas a gente só tem as memórias e as histórias, nós não as vivemos. E por isso talvez para a gente isso não faça tanto sentido, mas na época do apóstolo Paulo isso era comum.
E a palavra escravidão tinha um significado muito ardio para as pessoas que a ouviam. Quando o apóstolo Paulo falou isso para a sua igreja e alguém estava lendo lá para ela e falou a palavra escravidão, isso doeu no coração deles de um jeito que não dói no nosso. A escravidão limita, a escravidão impede, a escravidão interrompe, ela cessa a liberdade da pessoa. Não se deixe fazer escravo do quê? De filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições e nos princípios deste mundo. Para a gente entender, ele traz duas ideias, então. Tanto as filosofias como os princípios do mundo. O que os colossenses viviam naquele tempo? Pessoas traziam para a comunidade de Colossos pensamentos que não era necessariamente, era contrário a Cristo, mas eles não chegavam dizendo que eram contra. Eles chegavam como amigos, e aí pessoal, que bom que a gente está aqui, cultuava junto, fazia parte da comunhão, era gentil, e aí estava lá conversando com as pessoas, e aí quando alguém falava sobre ser salvo em Cristo Jesus, somos salvos, a pessoa chegava e dizia assim, mas será? É que só Jesus te salvou e você não fez nada? Não, somos salvos pela graça. Mas é que estranho isso, hein? Tudo graça, sim. Você tem que fazer alguma coisa, não tem não? Não, claro que não. Não, olha, eu na minha visão, e aí eles traziam seus argumentos, eles acrescentavam à graça da salvação um novo roteiro religioso para aquelas pessoas. E essas eram as ideias que estavam sendo infiltradas em Colossos. Essas eram as filosofias vãs. As filosofias que diziam, viu, vem cá, Jesus te salvou, mas você precisa completar essa salvação fazendo outras coisas. E alguns traziam as tradições judaicas, outros traziam outras tradições diferentes. E essas eram as filosofias e princípios do mundo. E o apóstolo Paulo, ele resume essas duas coisas em não Cristo. As ideias estão fundamentadas em coisas que são tradição ou que são filosofias, mas não são Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Eu posso dar um exemplo histórico no qual a gente evoluiu com o tempo. Se nós estivéssemos hoje, em 1982, e eu estivesse aqui pregando de camisa e de All-Star, vocês teriam ido embora. Porque a tradição dizia que o pastor tinha que estar de terno e gravata. A Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste está comemorando 75, 80 anos e está fazendo uma série de mensagens falando de o que é ser igreja, algo assim. Eu não lembro o nome exatamente. Eu vi uma foto, que eles pegaram uma foto histórica da igreja, de muitos anos atrás, e colocaram as pessoas lá, né, colocaram a foto, usaram a foto. E eu acredito que até algumas pessoas que foram daqui do Jardim América estão naquela foto, porque é uma foto bem antiga mesmo. E como essa igreja foi plantada pela Central, então provavelmente algumas pessoas estão lá. Eu vi o tio do Douglas lá, o Diógenes Vezel, eu vi ele lá na foto lá. Eu fui olhando, aproximando. Gente, é o Diógenes, mocinho, o Diógenes está com 80 anos. Ele está mocinho naquela foto lá. Devia ter uns 20 e poucos anos. E é uma foto de dia e todos os homens estão de terno. Todos estão do lado direito e as mulheres com as crianças do lado esquerdo. Eu nem sabia que a igreja presbiteriana, em algum tempo na sua história, separavam homens por um lado e mulheres por outro. Mas já existiu isso na história. Aí você imagina o dia que uma mulher sentou do lado direito ou que um homem chegou sem terno? O que as tradições e os princípios, que não tinha nada a ver com a Escritura, porque a Escritura nunca determinou qual é a vestimenta que a gente usa, a não ser a coerência, e na coerência a gente segue, claro. Foi um choque. E se eu tivesse em 1980, assim de camisa,
e tênis, com certeza, os presbíteros já tinham me cercado aqui, né? Não deixava nem eu subir no púlpito. Né? Não vai, não vai. Esse é um exemplo. O princípio não é bíblico. O princípio é tradição. E com a tradição, a gente pode negociar. O que a gente não pode negociar? A pessoa de Jesus Cristo. Por isso estamos enraizados e fundamentados nela. Mas as filosofias e os princípios desse mundo não são Cristo Jesus. Essa é a ideia. Quando a gente se apega a elas, o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se escravizam. E aí então, vocês que receberam Cristo precisam entender que nele também vocês foram circuncidados. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo. Porque uma das ideias era que eles deveriam se circuncidar. E a gente já conhece, sabe que a circuncisão era uma espécie de uma cirurgia, uma microcirurgia que era feita no homem, aonde cortava-se, né, uma sobrepele que tinha na ponta do pênis do homem. Então era mais ou menos isso. Então, o que acontecia? Você tinha essa ideia do o que Cristo vai dizer aqui. Na circuncisão feita por Cristo é o despojar do corpo da carne. Ou seja, você separa. A circuncisão vem dessa ideia de cisma, de separação. Você separa, você corta e separa. Só que as pessoas achavam que isso tinha que ser feito no físico, como era feito no começo com Abraão e a sua família. Isso marcava as pessoas e definia as pessoas como parte dessa família, dessa nova família, dessa comunidade. E ao longo de toda a história, os judeus, e até hoje os judeus fazem isso. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, mas só que essa circuncisão espiritual. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Entenda uma coisa. Circuncisão. Mais ou menos isso. Corta. O princípio de Jesus Cristo, quando ele faz essa circuncisão na gente, não é físico mais, mas ele separa aquilo que não era nosso. E não é para voltar mais. Não é para juntar de novo, porque houve um cisma, houve um corte, houve uma separação. Aquilo que nos arrastava para a morte, Cristo Jesus foi lá e cortou, e separou de vez. O problema é que quando as pessoas viam para as filosofias, voltavam para as ideias, elas começavam a juntar aquilo que Cristo já separou. Não era a gente, era Cristo, ele pagou isso. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo para eles, gente, ele já resolveu o problema, então vivam uma nova vida, uma vida coerente com aquilo que Cristo pagou por vocês. Ele já fez. Não depende do que eu sinto, não depende do meu arrepio na espinha, não depende se eu gosto ou não do pastor, não depende, depende daquilo que Cristo fez. Foi Ele quem fez, e se Ele fez, e Ele cortou espiritualmente, Ele já separou, Ele já tirou aquilo que te arrastava para a morte. Vivam em coerência com essa nova vida. A circuncisão, o apóstolo Paulo faz aqui um paralelo com o batismo. E nesse sentido, o batismo, ele também nos trazia a ideia de sinal. Não é apenas a ideia de aspergir, mergulhar ou lavar, como tantas outras referências existem para o batismo, mas também como um sinal, como uma marca, ou como algo que nos separa, algo que nos define, algo que nos identifica. Assim como o povo foi batizado no travessar do Mar Vermelho, quando Moisés está tirando o povo do Egito, eles estão de frente com o mar se abre. E então eles atravessam a pé enxutos, eles nem foram molhados. Talvez respingou alguma água, alguma coisa assim, mas não é essa a ideia do batismo ali. A ideia do batismo ali é eles foram marcados por aquele momento.
Cristo Jesus nos marca, Ele nos define, Ele nos identifica. E então, vivam uma nova vida coerente com essa realidade. Por isso, para você refletir e colocar em prática, saiba que, e isso não é para você ter dúvida, vocês receberam Cristo. Amém? Receberam. Isso não é para ter dúvida. Isso é uma verdade que a gente experimenta, que a gente sabe. Então, continua crescendo em Cristo. Cresça nele. Enraize-se em Cristo. Edifique-se em Cristo. Pais, ensinem seus filhos a se enraizar naquilo que é alimento bom para crescer, a ser edificado e crescer, tendo uma base sólida. Resista à tentação de atender só aos desejos e vontades. É mais que sentir, é uma decisão no seu coração de pai. Quando a gente estudou na semana passada, a gente falou sobre Josué e falou sobre isso. É uma responsabilidade sua decidir. Um dia seus filhos terão idade e tomarão suas próprias decisões, mas até lá é a sua responsabilidade. Seja livre de pensamentos não Cristo. As filosofias, os costumes, as ideias vãs, a princípios elementares desse mundo. Fuja dessas coisas se elas tentam te definir como Cristo, como cristão. Nada disso te define a não ser a pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando quando ele diz isso, ele diz: cuidado, tenha cuidado, porque isso é perigoso. E então, viva uma vida coerente com Cristo Jesus. Em outro momento, o apóstolo Paulo, falando sobre essa mesma ideia, escrevendo para outra igreja, ele dizia: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas tudo bem, talvez dizendo todas essas coisas você diga assim para mim: mas pastor, estou tão longe disso, está tão complicado, parece bonito isso que o senhor falou, mas eu não me sinto enraizado, eu não sei como a minha base está, eu me sinto frágil às vezes. Seja livre de pensamentos. A gente vive num mundo tão complicado hoje em dia, YouTube, Facebook, Instagram, tempo todo ideias, notícias, filosofias, ideologias em volta da gente. O meu trabalho, eu sou levado às vezes a viver em meio a ideologias com as quais eu nem mesmo concordo e eu sei que estão erradas, mas é o meu emprego. O meu patrão sonega imposto, eu ajudo ele a sonegar, ele me paga para isso, eu não sei o que eu faço. Está complicado. Eu não sei como ser coerente nessa vida, porque eu erro, eu peco, eu às vezes falo palavrão, assisto Big Brother. Tem hora que eu não vejo coerência e eu me sinto talvez eu não tenha Cristo Jesus. Talvez isso que o Senhor falou tantas vezes, vocês receberam, não tenha dúvida disso. Eu tenho. Eu pergunto, será que eu estou lá? Será que será que eu fui realmente agraciado? Então eu vou só lembrar como o apóstolo Paulo termina. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, lembra? Ainda não estava separado, não houve o corte espiritual. Deus os vivificou com Cristo. E aí talvez você entre a crise, mas se ele fez isso, como eu não estou me sentindo bem com isso tudo? Então, escute, ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Tenta entender o seguinte, nós pecamos em atos, pensamentos e palavras. E pecamos quase sempre. Por mais que a gente tente não pecar, a gente peca. E quando a gente diz que não peca, segundo João, 1 João, a gente está mentindo. Porque a gente erra.
a gente peca. A gente não consegue, às vezes, fazer tudo certinho. Talvez a gente consiga, melhorando, estamos crescendo em Cristo, estamos sendo edificados, estamos enraizados, a nossa vida vai mudando e cada vez mais coerente com quem Cristo é. Mas isso é uma caminhada e às vezes você nessa rota se desvia e precisa voltar, e depois desvia, e depois precisa voltar. E a pergunta que vem, será que Deus me perdoa sempre? A resposta é sim. Ele perdoou todas as transgressões, ele não perdoou algumas, ele não perdoou algumas vezes, ele não perdoou só naquele momento, ele perdoou sempre. A sua vida não é uma linha métrica aonde pequei, pedi perdão. Não, Deus olha para você de uma forma completa e quando ele te perdoou, ele perdoou tudo. Ele perdoou quem você é, ele perdoou a sua história. Mas ele não está falando só das transgressões, ele cancelou a escrita de dívida. Esse pecado é o pecado adâmico, aquele que nos leva para a morte. Ele cancelou esse escrito de dívida. E ele ainda despojou os poderes e autoridades, poderes Satanás, autoridades humanas. Ele despojou, ou seja, é como se ele tivesse tirado o espólio de guerra. E ele colocou isso no espetáculo público, triunfando sobre a cruz. Expôs para o mundo inteiro o que ele fez por amor a cada um de vocês. Por isso, saiba que vocês receberam Cristo pelo mérito dele e não pelos seus. Se nós olharmos para nós mesmos, nunca seremos merecedores. Mas olhe para Jesus. Ele te salvou. Ele te ama. E Ele escolheu isso por você. Creia nisso. Amém?